Então, muito boa noite a todos e um bom dia para quem estiver assistindo isso no decorrer do dia. Hoje, dia 27 de agosto, estamos juntos novamente para a Egrégora Gratitude, fazendo a nossa tradicional vibração de amor e de cura. E hoje quem vai conduzir é um homem de Deus, olha lá, o Irineu de Deus Gamarra. Hum. Seja bem-vindo, Irineu. E quem não é, né? Sou, mas quem não é? Como dizia o nosso querido Chico Anísio. É isso. E depois nós vamos receber a Mônica Simão Pucci, uma querida amiga que vai. Eu não vou fazer a apresentação dela para que ela possa fazer, mas ela vai nos contar sobre um milagre que aconteceu, dos vários milagres que acontecem na vida de todos, né? Ela tem um muito especial para compartilhar conosco hoje. Irineu, então a gente está gravando e na hora que você for fazer a leitura de nomes, eu paro a gravação, tá? Mas você continua normal. E a hora que você quiser que eu coloque a música, é só você avisar. Pode, por favor, a palavra é toda tua. Perfeito. Bom, muito agradecido pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, amigos, né? Uns que se conhecem, outros não, né? Mas que nós nos encontramos nessa noite com o propósito de vibrar amor, cura, né? E fazendo essa conexão com o divino, que cada um acredita, que cada um se liga, e podermos transmitir isso para todos esses seres que vão assistir ou vão nos ouvir, e também para todas essas pessoas que estão na lista que foi fornecida, né, no decorrer da semana. Eu agradeço muito mais uma vez por essa oportunidade, que é uma honra poder estar com vocês, e agradeço pelo convite, pela oportunidade, e gostaria antes de iniciar, né, eu peguei hoje um breve, não diria um poema, né, mas é um pequeno texto de Cris Pizimenti, que se chama Sou Feita de Retalhos, que talvez até tenha passado aí pela egrégora já, mas hoje, buscando alguma coisa, me veio esse texto. Então ela diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Nós, entre aspas. Então, provavelmente ela quis dar alguns significados, né, dessa palavra. Então, eu, parafraseando essa autora, Cris Pizimenti, realmente desejo que possamos continuar esse bordado hoje, né? Que acho que nós não somos retalhos, somos partes inteiras, né? Mas que se juntam formando uma força muito grande, muito poderosa. E com esse propósito, com essa vontade, né, de contribuir, pedimos que cada um
peço que cada um de vocês agora possa fazer uma respiração profunda para deixar lá fora tudo que precisa ficar lá fora e que você possa se conectar com o divino que há em você, que cada um de nós possa fazer isso, e cada uma das pessoas que vão receber essas vibrações também. Muito bem. E imaginando, eu fico imaginando que cada um de nós, cada um de vocês, já tiveram o testemunho de milagres que tenham acontecido, de milagres que nós assistimos no decorrer dos dias das nossas vidas. E eu tenho a certeza que essa energia de hoje pode revelar novos milagres. E peço que todos vocês se preencham desse poder nesse momento. Dá uma cor para a sensação de poder que você tem. Em algum momento que você realizou, que foi muito grandioso, que você pôde se conectar com o divino que há em você, com o divino que é o nosso Criador, e que você possa se preencher dessa cor. Então, dá uma cor para essa sensação e preencha todo o teu corpo com ela, mostrando para todas as tuas células, desde a ponta dos cabelos, do couro cabeludo, e vá preenchendo, se preenchendo dessa cor, até a ponta do dedo. E se preencha dessa cor. Isso. Como se você estivesse se apresentando para suas células neste momento. Respira aí. E com essa conexão, preenchidos daquilo que há de mais sublime, eu peço ao Renato que possa parar a gravação, para a gente poder fazer a leitura dos nomes e transmitir essa energia que vai transbordar de nós, que vai passar por meio de nós, e vai ser transmitida a todas as pessoas. Agradecendo a possibilidade de transmitir essa energia que vem do Criador, que vem da natureza. Vamos voltando aqui para dar continuidade à egrégora desta noite. Mais uma vez agradecendo a oportunidade. Meu querido amigo Roberto Domingues, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Como você está conosco por intermédio do Irineu, eu gostaria Uhum. de pedir essa noite que você fizesse o agradecimento a ele em nome do nosso grupo, pode ser? Será um prazer. Meus caríssimos, boa noite. Caro amigo Irineu, você é maravilhoso. Parabéns aí pela condução. Somos muito gratos a você. Que Deus te abençoe sempre e a todo esse grupo maravilhoso. Parabéns, meu caro. Gratidão a todos vocês e ao amigo Irineu. Obrigado. Obrigado, Roberto. E abração. Muito obrigado, Roberto. Forte abraço. Obrigado. E, Irineu, eu agradeço a você o carinho
e queria pedir a gentileza de você recepcionar, dar as boas-vindas à Mônica, por favor. Olha, que bacana, que honra. E seja bem-vinda, Mônica. E você vai trazer para a gente aí algo bastante escuro, pelo que eu vi. Então, agradeço a sua presença aqui em nome da Egrégora Gratitude e que você traga mais luz ainda para essa noite tão bacana. Ah, muito obrigada. O Renato já me conhece um pouco. Eu estou aqui já super emocionada, já chorando, já. Vocês eventualmente vão ouvir a Milagrinho gritando. Eu já peço desculpas, mas ela está assistindo televisão. Que ótimo, E então, mas eu acho que risada e grito de criança é sempre bom, né? Então, sem acho que vai dúvida. ajudar a trazer Também mais são energia mantras, né? boa. É, exato. Muito obrigada. Mônica, muito feliz de você estar junto aqui. Tive a grata satisfação de reencontrar a Mônica, né? Depois de termos Sim, feito um curso juntos, a gente teve a felicidade de ser convidados ao mesmo tempo para compartilhar é. a autoria do livro Propósito, né? Participamos da Bienal, foi uma noite muito bacana. E aí eu tenho até o privilégio de ter um autógrafo da Mônica no meu livro. Olha Muito que bacana. lindo. Seja Privilégio bem-vindo. mútuo, né, Renato? Eu também tenho o seu. E você está entre amigos, fique à vontade, se apresente. E como eu te falei, no decorrer da tua fala, alguns de nós pode te fazer algumas perguntas, alguém pode fazer algum depoimento, né, que sentir tocado a fazer. Tá? Então, você não se preocupe de ficar olhando mãozinha levantada nem nada, eu cuido disso para você. Você compartilhe conosco a sua história, por favor. Então tá bom. Bom, já emocionada, meu nome é Mônica Suane Spucci Simão. Eu, exatamente daqui a um mês, eu vou completar 54 anos, dia 27 de setembro, então também não é por acaso que estou aqui no dia de hoje. E eu conheci o meu marido quando eu tinha 37 anos e nos casamos 4 meses antes de eu completar 40. Então, algumas coisas chegaram um pouquinho tarde na minha vida. Eu sei que alguns de vocês vão falar, não, Mônica, chegou no tempo de Deus, mas é tão difícil quando o tempo de Deus não é o nosso, né? Demora um pouquinho para a gente assimilar. E a gente de imediato não quis ter filho, não, meu marido já tem o Rafael. Rafael está com 29 anos atualmente, é pai da minha neta postiça, e eu falo disso daqui a pouco. E também porque eu tenho um histórico, todo respeito aos homens presentes, eu espero não encabular nenhum, mas eu tenho um histórico de problemas ginecológicos, de cólicas menstruais e todos os exames que eu fiz durante anos, mais de 3 décadas, sempre falavam assim para mim, nossa, mas o seu útero é perfeito. Falavam que o meu útero era de enciclopédia. Inclusive, tanto uma médica quanto um médico que eu fui, quando eu era jovem, falava assim, menina, cuidado, porque você vai engravidar de beijar o namorado. Então a gente achava que a hora que a gente decidisse, tudo ia dar certo, tudo ia ser lindo, maravilhoso. E beleza. E não foi assim. Então, quando nós resolvemos, então, ter filhos, eu não me lembro agora, eu acho que eu já estava com 39, 40 anos, começamos a ter dificuldade de para minha gravidez, fizemos alguns exames, de novo não dava nada, nenhum problema meu, nem do meu marido. Fizemos algumas tentativas e não conseguimos. Eu cheguei a engravidar, mas com 7 semanas perdi o bebê. E as pessoas faziam assim: ah, mas 7 semanas você nem grávida estava. Nem se considera aborto.
Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês, e como eu falei no vídeo, esse não é um depoimento só sobre ter filhos, porque eu conheço muitas mulheres e homens que não querem ter, e tá tudo bem. Esse é um depoimento sobre realizar um sonho. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é quando a gente sai espalhando pelo no mundo, né? Ah, esse é meu sonho, esse é meu sonho, e ele começa a não dar muito certo, até numa tentativa de te ajudar, de te consolar, as pessoas falam muita besteira. E dependendo do dia que você tá, você aceita essa besteira, você entende, né? Puxa, Chiquinho falou isso tentando me ajudar. Mas dependendo do dia que você não está bem, porque esse sonho não vem, não se realiza, uh, é difícil de aceitar. Então, o que acabava acontecendo comigo é que as pessoas falavam assim: ah, mas será que não é por causa da sua idade? Ah, mas você tem certeza? Ah, mas não é um sinal de Deus? E eu falava assim: eu sempre fui muito espiritualizada, esqueci de falar isso no começo. Eu fui kardecista durante muito tempo. Hoje eu faço parte de uma irmandade também, mais pro lado do espiritualismo do que exatamente espiritismo, enfim. E eu falava assim: mas acho que se Deus não quisesse, eu já teria tirado o útero, já teria acontecido alguma coisa. Então não casavam muito as informações. E para mim, essa história das pessoas falarem assim, ah, mas nem bebê era, 7 semanas, não virou feto. Era, na maioria das vezes, uma tentativa de minimizar a minha dor e a do meu marido num abraço, num colo, mas eu falava, não, era assim. Como não, né? É, e Mônica, aí, nós... Oi? eu entendo, né, um pouco da ansiedade, do nervosismo, mas eu acho Uhum. que antes de você já entrar assim na sua história, Ah, pois não. conta um pouquinho de quem é a Mônica, não a Hum. Mônica atual, quem era a Mônica nesse momento que você estava se Ah, certo. casando, né, profissionalmente, espiritualmente, para que as Sim. pessoas consigam entender quem era Uhum. a mulher que começou a vivenciar a construção desse sonho. Claro, claro. Então vamos lá. Como eu falei, eu conheci já o meu marido numa idade mais avançada, digamos, 37 anos. Para quem não sabe, fala-se que a idade ideal para a mulher engravidar é até os 35. E eu, quando eu conheci meu marido, eu já tinha começado a ir atrás de tratamentos para engravidar. Porque eu pensei, bom, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu venho de uma família muito matriarcal, em que pese o fato de ser descendente de espanhol com italiano, e tem um monte de carcamano italiano na família. Vocês sabem que os homens italianos podem ser muito machistas, e na minha família não era diferente. Eu sou a mais nova, eu tenho dois irmãos. Nunca existiu essa história de a coitadinha, a menininha, a mimadinha, muito pelo contrário. E eu, talvez por vir dessa, acho que é isso que o Renato se refere, porque eu conto no meu livro, eu venho de uma família de mulheres fortes, ainda que fosse uma família machista. Então, só para vocês entenderem um pouquinho das minhas avós. Acho que é isso que o Renato quer que eu conte. A minha avó materna chegou no Brasil com 7 anos de idade, chegou aqui semi-analfabeta, fugindo da guerra, uma italiana, vêneta, de uma cidade chamada Udine, perto de Veneza. Os mais velhos fãs de futebol devem se lembrar que o Zico jogou no Udinese, Udinese. que era o orgulho da minha avó. Minha avó falava: ai, o Zico tá na minha cidade jogando pelo meu time. A gente nem sabia que minha avó gostava de futebol, mas o Zico estava no time de futebol da minha avó. E minha avó veio para o Brasil, trabalhou numa fábrica, era uma condição muito humilde, economicamente falando. E quando ela conheceu meu avô era muito bonitão, ele era da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, lutou na Revolução Constitucionalista. Quando ela o conheceu, ela dizia que ela casou com uma bacia, era o enxoval dela, o vestido de noiva e a bacia. E aos poucos foram construindo a vida deles. Quando a minha mãe é a terceira filha, então tinha minha tia, um dos meus tios, minha mãe e o tio mais novo.
Na Segunda Guerra Mundial, a casa dos meus avós, onde minha mãe e meus tios moravam crianças, foi vigiada 24 horas por dia, porque era um policial da Guarda Civil Metropolitano casado com uma italiana. Quando a guerra terminou, os meus avós inscreveram a minha mãe. A guerra terminou em 45. Minha mãe tinha 5 anos, o tio Alberto devia ter 4, 6 por aí. Eles foram estudar num colégio alemão, de vingança, e pela casa ter sido vigiada. E a minha mãe, então eu vou falar um pouquinho da família da minha mãe, depois eu volto para do meu pai. E minha mãe, ela conta até hoje, para quem quiser ouvir, que ela se lembra de crianças que moravam na escola e apanhavam dos professores. E isso causava nela uma revolta absurda, já muito pequenininha. Muito, mas muito mais tarde, ela foi entender que eram crianças alemãs órfãs, filhos da guerra, não é verdade? Então, minha mãe sempre teve esse senso de justiça. A minha mãe entrou na faculdade de Direito em 1960, eu acho, no Mackenzie, e só existiam duas mulheres cursando direito, porque naquela época as mulheres iam, as poucas que faziam faculdade, iam para a faculdade de letras para ser professora. E ela fala que os alunos faziam um corredor assim, parecia corredor polonês, para ela e a amiga passarem. E minha mãe era tão tímida e ficava tão nervosa que ela andava raspando assim o pé, e ela tem até hoje as marcas no tornozelo, de bater o pé um no outro. Minha mãe se formou advogada, no meio da faculdade ela conheceu meu pai. Quando o namoro foi ficando sério, que meu pai foi pedir a mão da minha mãe em casamento, minha avó, que já não era mais uma semi-analfabeta, porque esqueci de falar, meu avô era escritor e ele ensinou a minha avó a ler, minha avó lia muitos livros. Minha avó falou: acho lindo, pode casar, mas primeiro ela se forma. A minha filha só casa com o diploma na mão. Então veja a mentalidade da minha avó em 1961, 62 no Brasil, já querendo que minha mãe tivesse um diploma. Minha mãe tinha um emprego muito bom, com o casamento ela parou de trabalhar, que era o que as mulheres faziam na época. Ela foi voltar a trabalhar depois que eu nasci, já em vários escritórios de alguns colegas, e quando o casamento dela com meu pai começou a mostrar sinais de não ter mais recuperação, desculpem, ela, ela foi trabalhar numa fundação de amparo ao trabalhador preso dentro da casa de detenção. Então, eu não sou, por parte de mãe, filha ou descendente de mulheres fofas, meigas, né? E, obviamente, que eu sendo a única filha da minha mãe, havia uma expectativa muito grande. Minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, Minha mãe perdeu o pai grávida desse meu irmão mais velho, depois veio o meu outro irmão, e na segunda gravidez, mamãe teve um problema meio sério de placenta. Então a médica falou: Dalila, não dá mais. E minha mãe falou: não dá uma ova, eu quero minha filha. E engravidou a terceira vez. E ela falava para quem quisesse ouvir. Naquela época não existia exame como fala, identificação, né, da criança, se é menino ou menina. E ela falava para quem quisesse ouvir: se nascer um terceiro menino, vai ser muito bem-vindo, mas aí eu adoto uma menina. Então era assim, né? Então eu brinco que eu ouvi de lá de onde eu estava e resolvi vir e falei: coitadinha dessa mulher, deixa eu ser filha dela, né? Brincadeiras assim, mas. Então, óbvio que também existia muita expectativa, mas eu sempre tive muita admiração pela minha mãe, por essa minha avó, minha tia, irmã mais velha da minha mãe, ela foi assistente social, enfim, tenho primas e tal. Do lado do meu pai, a história é completamente diferente. O meu avô era lindo, ele era meio ruivo, parecia um russo, branquelão, alto. E meu avô, a vida inteira, ele fazia um ritmo com os dentes, ele assobiava assim com os dentes e ele andava fazendo ritmo de música. Então a mulherada ficava louca. Minha avó
Era baixinha e feia, tocava piano, vovó se formou na escola municipal, alguma coisa assim, de piano, e para vocês terem uma ideia, o patrono da turma dela foi o escritor Mário de Andrade. Também uma vida econômica difícil, principalmente com a guerra. Mas a minha avó, quando era adolescente, enfim, fez uma aposta com as amigas, virou e falou assim: eu vou conquistar o russo, o alemão, uma coisa assim que ela chamava o meu avô. E todo mundo olhou para minha avó, baixinha, feia, falou: ai, coitadinha. Pois ela ganhou a aposta e casou com meu avô. Então, vocês veem que é outra história, né? A minha avó nunca trabalhou fora de casa, enfim, mas dava aula de piano, etc. E a história muito bonita da família dessa minha avó paterna, é que ela foi a mais velha, acho que de quatro irmãos. Aí a mãe dela morreu. O meu bisavô casou de novo com uma moça poucos anos mais velha que essa minha avó. E as duas ficaram amicíssimas. Meu avô teve mais oito filhos, foram 12 no total. Eu não me lembro quantos do primeiro, do segundo, acho que é. Nunca sei se é quatro mais oito ou cinco mais sete, mas acho que vocês entenderam. E minha avó ajudou a criar todos os irmãos. Então a minha avó foi mais do que irmã mais velha, ela foi muito a segunda mãe deles, né? E quando meu pai nasceu, meu pai era 2 anos mais novo do que o irmão mais novo da minha avó. Então foi aquela coisa na família. Meu pai foi um homem extremamente mimado. A gente até brincava, avó, você estragou o papai. Então, quando eu nasci, eu fui a primeira neta. Então, vocês imaginem, né? Eu falo que não precisa nem ser espírita para entender tudo isso. O meu irmão mais velho era muito ligado no meu avô paterno. O meu outro irmão, ele era também ligado no meu avô paterno, mas meu outro irmão era mais esportista, jogava futebol no escolar, ele era mais ligado no meu pai. E eu ficava ali. Aí nasceram minhas primas, tal. Então eu não tive contato com essas minhas primas mais novas, porque elas foram para o interior. Então eu tinha esse negócio com crianças mais novas, de cuidar de crianças mais novas, brincava de boneca para chuchu, eu dava aula para as bicicletas, a gente tinha um quartinho assim no fundo de casa, eu dava aula para as bicicletas. Eu gostava desse negócio de criança, sempre gostei. Então a maternidade para mim era uma coisa muito natural. Não era aquela coisa imposta pela sociedade. Você vai crescer, casar e ter filhos. Para mim, esse era o caminho natural da vida. Só que quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu fui crescendo profissionalmente, trocando de emprego, tal. E eu sempre tive empregos que me mandavam viajar, então não percebi, mas eu fui deixando um pouquinho essa vida pessoal barra amorosa de lado para ir na profissional. Então, por isso que eu falo, quando daí eu conheci o Marcelo, eu já estava vendo para engravidar. Eu falava assim, se aparecer algum namorado mais sério, marido depois, ele me ajuda a criar, a gente vê o que faz da vida. Mas o desejo de ser mãe, em um determinado momento, começou a ser maior do que o desejo de efetivamente casar e formar uma família com uma pessoa. Eu queria, eu falava, eu vou ter a minha família, seja como for. Felizmente, conheci o Marcelo nesse meio do caminho, e felizmente o Marcelo queria ter mais um filho, de preferência uma filha. Olha que coisa. Então, o destino realmente fez assim com os dois, né? Alguma pergunta, algum comentário aqui? Não, por Não? enquanto, fique, fique tranquilo. Obrigada. Então, assim, que nem eu falo, eu não sou daquelas que acha que todo mundo tem que ter filho ou não tem que ter filho. Não, não acho. Eu acho que tem gente que não nasceu para isso, então não tenha. Mas era muito interessante que as pessoas falavam assim, ah, talvez não seja isso para você. E eu falava, não, eu sei que é. Por isso que eu falo, quando daí nós fomos começar a tentativa, eu falava, mas como é que funciona isso? Como é que não está dando certo? E num primeiro momento foi muito interessante, porque antes de começar a tentar efetivamente ter filhos, a gente parou de prevenir. Então, não tinha mais pílula, não tinha mais preservativo, não tinha mais dia fértil, né? A gente falou, vamos deixar rolar.
Então, na minha cabeça, aquela história de também a ansiedade atrapalha a gravidez também não era muito verdadeira, porque houve um período bem longo em que a gente não estava ansioso, não estava nada e não veio. Muita informação era contraditória dentro da minha cabeça. Até a hora que a gente realmente foi procurar uma ajuda profissional. E também a maneira como isso aconteceu na minha vida também foi um presente. Eu fui fazer um curso para ser florista, eu tinha um sonho de montar um ateliê de flores, e de cara, eu e mais três ficamos muito amigas, aquela coisa de reencontro. E uma delas começou a contar de todo o processo pelo qual ela havia passado para ser mãe. E batia com a minha história. E a gente começou a ficar muito próxima no curso, enfim, ela morava aqui perto de casa, onde ela falou: vem jantar na minha casa com seu marido, vem conhecer meu filho, meu marido e tal. E fomos. E aí ela começou a falar do médico com quem ela tinha feito tratamento. Eu, como eu falei para vocês, minimamente já tinha alguma informação, porque aos 36 anos, já tinha começado a buscar informação a respeito. Mas ela começou a contar o outro lado da história. E ela falava isso de uma maneira tão aberta, tão gostosa, tão sem sofrimento, e o caso dela era muito pior que o nosso, porque ela e o esposo tinham problemas para engravidar, vejam vocês. Só que aquilo me encheu de esperança, porque eu falei, gente, se a Célia e o Carlos, ela tinha o problema XYZ, ele tinha o problema alfa, beta e gama, se eles conseguiram, eu vou conseguir. Percebem como tinha 500 mil pessoas falando que não, mas uma dizendo que sim. Uma casava com o meu sonho, uma entendia o que eu estava falando. E eu falei, é nisso que eu vou, é nisso que eu quero acreditar. Nesse meio tempo, Celeste até engravidou de novo, a segunda vez, sem tratamento, que foi também outro milagre. Eu falei, cara, é isso, eu vou embora. Nós fizemos o tratamento, nós não engravidamos a primeira vez da fertilização in vitro. O primeiro médico que nós fomos foi extremamente grosso, mal educado, tratou a gente feito lixo. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha ido de metrô para encontrar com meu esposo na estação de metrô, para a gente ir de moto até o consultório dele. Quando nós entramos, ele fez assim, me viu com o capacete assim no braço, ele fez, ai meu Deus do céu, mais uma louca que vai sair grávida andando de moto por São Paulo, correndo risco e vai perder o bebê. Primeira coisa que o médico fala. Um olhou para a cara do outro e já fez não, mas ficamos lá. Aconteceram outras coisas na consulta que foi um show de horror. Eu pensei, não é com ele que Deus quer que eu faça. Aí a gente foi no médico da Celeste, que é um médico maravilhoso. Se alguém conhece alguma mulher, algum casal que esteja tentando ter filho, quiser referência, me escreve depois, pega o meu celular com o Renato, fica super à vontade, que eu mais que recomendo o Dr. Pedro, porque ele tinha um tato, ele tinha um jeito de falar. Vocês vejam que quando eu comecei a fazer o tratamento com ele, eu já estava com 43, 44 anos. E ele também usou a expressão útero de enciclopédia. Eu falei, então qual é o problema? Ele falou, não sei, vamos tentar descobrir juntos. E ele era maravilhoso, ele é até hoje maravilhoso. Então a primeira tentativa não deu em nada. A segunda tentativa, eu engravidei, desculpe. Ah, Ela já está com 8 anos, então é difícil, né? vou aproveitar que ela te interrompeu. Você está indo, Aham. Pedro, tá? É, nessa busca, Uhum. você que é uma mulher espiritualizada, você Hum. chegou a procurar também ajuda espiritual, tipo ir num centro espírita e perguntar o que, e você chegou a fazer uma constelação, enfim. Nesse aspecto, quais foram as buscas que você fez até então? Ah, então vamos lá. Renato, como eu falei, eu sou um caso único na medicina, porque eu tive cólica por 35 anos, inclusive depois de ter minha filha, e nunca acharam motivo. E eu fiz vários tratamentos para cólicas, inclusive regressão de memória. Eu fiz um tratamento em casa espírita, em Umbanda, padre. Então, quando eu não conseguia
engravidar, falei, poxa, vou também. Então eu entrei, ah, como chama? Não era casa espírita, é uma casa de umbanda, mas é mesa branca. Eu fiz uma cirurgia espiritual, fiz um tratamento espiritual numa casa de umbanda, onde o meu irmão mais velho é pai no santo. Eu fiz um tratamento espírita, num centro espírita pequenininho. Fazia, por causa da minha irmandade, eu fiz diversos rituais de meditação e rituais mesmo, usando os quatro elementos, porque para mim esse sempre vai ser o caminho. E eu acho que eu teria continuado a ser espiritualizada mesmo se eu não tivesse engravidado, porque para mim esse é o único caminho. Eu não consigo, ver outro. Então, assim, para mim era essa vocação de ser mãe, essa vontade barra vocação de ser mãe, é muito óbvio que vem de outras vidas. E numa das minhas sessões de regressão de memória, apareceu muito forte eu próxima da minha mãe, várias vidas e várias coisas serem resolvidas e consertadas, digamos assim. Tanto que eu tenho uma amiga que ela é de Poços de Caldas e ela estuda o xamanismo. E eu cheguei a fazer um tratamento com ela também. E ela falou assim para mim: existe uma questão de mãe a ser resolvida. Sim, por causa de toda aquela expectativa que eu comentei com vocês. Eu falava assim para ela: mas será que é a minha mãe comigo ou será que é a mãe da minha mãe com a minha mãe? Será que é a mãe do meu pai com o meu pai? Para mim, mãe, nesse momento, a palavra mãe, para mim, ela adquiriu um outro conceito. Não só a minha mãe, não só eu como mãe, as mães da família. E ela virou para mim, essa minha amiga que usava xamanismo, falou assim: vai no Seixonoye, começa a pedir missa pela sua família, pelos seus ascendentes, né, que eles falam, pelos seus antepassados. E eu fui no Seixonoye e aconteceu uma coisa comigo, nada é por acaso, né? Aconteceu uma coisa incrível. Acho que eu não comentei isso no livro, eu não me lembro agora, Renato. Eu fui numa igreja de Seixonoye aqui na Lapa. Eu que já morava na Lapa há 512 anos e nunca tinha visto essa igreja. Hoje, toda vez que eu passo, eu a vejo. Olha que coisa, né? E eu fui lá e eu falei para a moça assim: ah, eu quero pedir uma missa pelos meus antepassados, tal, não sei o quê. A moça fez: tá bom. Por quê? Eu fiz: hã? Aí uma outra fez assim para ela: Fulana, a gente não pergunta por quê. Anota os nomes. Eu não sabia como é que era, né? Aí eu anotei os nomes. Aí a mulher olhou bem nos meus olhos e falou: eu vou perguntar de novo, por quê? E a outra: Fulana, não se pergunta. Eu olhei para a cara dela e falei assim: porque me parece que tem alguma coisa a ser resolvida com as minhas antepassadas, não sei nem se existe essa expressão, para eu conseguir engravidar e realizar meu sonho. A mulher falou: é isso, nunca se esqueça da intenção. Então, tudo isso era muito forte, é forte em mim até hoje. Nunca esqueça da intenção. Porque eu vejo muito isso, a gente vai às vezes né, de novo falando não só sobre ter filhos, mas você ter um desejo, uma vontade, um sonho, e se ele demora a acontecer, a gente esquece por que que a gente queria esse sonho. E eu deixei lá os nomes. A outra moça que estava, era um balcãozinho assim, relaxou, porque ela viu que eu não tinha ficado ofendida por essa perguntar. E essa moça virou para mim e falou assim: se daqui a travels tempos, não lembro como, você não conseguir engravidar, você volta para pedir de novo, mas eu acho que você não vai voltar. Tá bom. Então, sim, eu procurei diversos, né, vários tipos de tratamento, enfim. E em paralelo ao tratamento físico mesmo, né? São tantos medicamentos que a gente toma, uma bomba de hormônios, de tudo que você possa imaginar. E eu falava assim, eu pegava, tinha uma injeção. Olha outra coisa louca. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu fui mordida por um cachorro com raiva. Eu tomei 14 injeções na barriga. Então, se tem uma coisa que eu sempre tive horror na minha vida, era injeção. E quando você está fazendo a FIV, a fertilização in vitro, você injeta uma das formas de você
tomar o hormônio, você tem várias formas, uma delas é a injeção. E eu olhei e falei, não acredito que até isso eu vou ter que fazer. Então eu conversava com os medicamentos. Eu, na minha irmandade, tinham me instruído isso. É, a mãe lá da minha irmandade, ela falava assim: conversa com esse ser que está para vir, conversa com o medicamento, conversa com o médico, conversa nas suas orações. E eu comecei a fazer isso. A primeira injeção que eu fui tomar, eu falei para meu esposo: ai, se aplica? Ele não. Eu falei: meu Deus do céu, sou eu mesma. Eu olhei para a injeção e falei: nós vamos ter que fazer as pazes hoje. Então, é o que eu falo. Talvez se eu desse esse depoimento em outros grupos, pessoas falariam, nossa, que doida, ela falou até com injeção. Falei, Renato, e assim, muito vinha também de intuição. Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu ia lá e fazia. Ah, eu acho que hoje é dia de acender uma vela de tal cor e fazer tal coisa. Eu ia lá e fazia. Eu não sabia quem é que estava falando comigo, eu não sabia quem é que estava me mandando fazer isso, eu ia lá e fazia. Porque num determinado momento, principalmente se começa a, entre aspas, não dar certo, a não conseguir realizar o sonho, você vai aceitando tudo que vão falando. Se faz sentido, não tudo, mentira. Se faz sentido, você vai lá e faz. E eu fiz isso. As pessoas tinham alguma sugestão, eu ia lá e fazia. Pois não, tem uma pergunta aqui. Sim, é a Cláudia e o Denis. Por favor, eu não sei qual dos dois vai falar. É o Denis? Sou eu. Oi, Mônica, boa noite. Tudo bem? Oi, tudo bem? Uhum, Hum. É, você deixou muito claro aqui para gente sobre a sua verdadeira vontade, uhum, que você sempre quis. Mas contando a sua história de vida, até da fortaleza das mulheres que é uhum, dentro da sua família, e você disse que em alguns momentos as pessoas não acreditavam ou até falavam besteiras em dias que você não uhum, estava bem. Essas pessoas quem eram? Era a sua família? E, além disso, se essas mulheres fortes da sua família, elas também pressionavam você a ter filhas para ou ter filhos para poder seguir aí na, 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 na linhagem da família, vamos dizer uhum. assim, ou você não sentia isso? Como que era essa relação de as pessoas estarem vendo que você estava envelhecendo e não estava tendo filha, para a família em si? É uma belíssima pergunta. Muito obrigada por ter feito. Então, respondendo à primeira pergunta, eram as pessoas próximas que sabiam que a gente estava tentando e também porque a gente já tinha 6, 7 anos de casado. E quando eu engravidei a primeira vez, eu fiquei tão feliz que eu falei para todo mundo que eu estava grávida. Eu não respeitei aquela regra dos 3 meses. E a partir daí, eu comecei a ouvir, Denis, isso que eu tô falando, das pessoas falarem, ai, seja menos ansiosa, é porque você está esperando demais. Existe um fato, esse eu tenho que contar. Meu marido passou aqui atrás que ele acabou de chegar ao trabalho. Tem um fato que foi muito interessante, eu não vou dizer que é engraçado, porque não foi. Eu não aguentava mais falarem que era por causa da minha ansiedade, que era porque eu queria muito, porque a sociedade vai culpando, entre aspas, a mulher, mas é que nem eu falei para vocês, na maioria das vezes não é por mal, é porque a pessoa está tentando te ajudar. E aí ocorreu nesse meio tempo, um pouco depois do primeiro aborto, acho que foi, o famoso 7-1 da Copa do Mundo. E aí, era todo mundo, ai, como eu fiquei nervoso, ai, eu vomitei, ai, eu passei mal. E eu chegava para as pessoas e falava assim: olha que engraçado, né? Você ficou nervoso por causa de um jogo que não vai te trazer nada, não te serve para nada, um bando de milionário jogando e não conseguiu fazer seu trabalho, e eu não posso ficar ansiosa, chateada ou nervosa na realização do meu sonho. Denis, um dia, o meu marido chega a mim e fala: pelo amor de Deus, para de falar isso para as pessoas que a gente vai perder todos os amigos. Mas é isso que eu falei, né? E eu, bocuda, eu fiz pro meu marido: ah, Marcelo, você está me falando dessa baboseira, então não era amigo.
Mas é isso que eu falei para vocês, né? Você, dependendo do humor que você tá, você entende a intenção, de novo a intenção, né? Você entende a intenção da pessoa ou não. Então eram pessoas muito próximas. Não por acaso, e hoje eu entendo muito isso, da minha irmandade ninguém falava. E a minha irmandade tem uma divisãozinha só das mulheres, que são as bruxas, é o grupo das bruxas. Principalmente nas bruxas, me eram passadas muitas orações e rituais, tal do sagrado feminino. Por isso, aproveitando até para fazer um link com o que eu falei anteriormente, por isso que para mim essa questão de mães não era só a minha mãe, era o sagrado feminino da minha família. As minhas avós já eram falecidas. Eu rezava para as minhas avós, eu rezava para as minhas bisavós. Era raro alguém falar alguma coisa que não fosse tão próximo nosso. Uma pessoa que fez isso era o cunhado do meu marido, que ele deu um fora, e o cunhado do meu marido gosta muito de mim, esposo da irmã dele, e ele falou pro outro, ô, fulano, fala isso, ela tá tentando engravidar, hoje é dia dos pais, você falando uma baboseira dessas, porque... Mas, coitado, era outro que tentou ajudar, mas não soube, sabe assim? Então, isso era muito interessante. Quem falava da minha idade, mas você tem certeza? Eu lembro de uma amiga que veio jantar em casa, ela falou assim para mim: ai, mas olha, pensa bem se não é melhor adotar, porque na sua idade, a probabilidade de vir com alguma debilidade, com síndrome de Down é tão grande. Eu olhei e falei: e se vier, eu vou fazer o quê? Jogar no lixo? Não, é meu. Sabe? Então, assim, é muita ignorância e muita vontade de falar alguma coisa sem ter conhecimento da causa, porque então assim era muito difícil muitas vezes. E eu comecei depois de um tempo, principalmente depois dessa história do 7-1, eu comecei a ficar quieta. Então eu não falava mais nada para ninguém. Nós depois tentamos uma terceira fertilização in vitro. Ah, e um detalhe muito interessante, quando nós fomos aspirar os óvulos da segunda vez, esse meu médico falou assim: olha, eu só implanto dois óvulos por vez. Então, de X que são bons agora, no dia de implantar, a gente vai ver quantos sobraram, qual coisa você congela por uma terceira vez. Se precisar, se não ser dor, tem toda uma história. Então, nós fomos na terceira vez com os óvulos que tinham sido congelados. E aí eu não engravidei de novo. Falei, e agora, né? Nesse meio tempo, até respondendo também a pergunta do Renato, nós fomos em 2015, a gente fez uma viagem para Bolívia e da Bolívia fomos para o Machu Picchu. E aí, gente, aconteceu a coisa mais louca do mundo. Conforme a gente, porque meu marido queria ir naquele deserto de sal, não sei se vocês já ouviram falar na Bolívia, o Salar de Uyuni. Ele viu um programa de TV e falou: vamos, falei, vamos. Eu queria viajar, eu não queria mais tentar engravidar, eu não queria mais nada. Conforme a gente começou a planejar a viagem, eu falei para ele, pô, Bolívia faz fronteira com o Peru, não dá para ir a gente para o Machu Picchu? Ele falou, ah, vamos ver o preço. Era mês de janeiro, fevereiro. Peraí, deixa eu fazer as contas, só um minuto. Ou julho. Era algum mês de férias. Era a época que a gente usava muito Facebook, né? 2016, 2015. Apareceram 4 amigos e amigas meus de turmas diferentes que estavam em Machu Picchu. Assim, plof. Então, o Renato, não tem como não ir buscar ajuda espiritual, espírita, o que seja, porque tá todo mundo aqui, entendeu? Aí eu falei, gente, e eu fui conversando com essas pessoas. E uma das minhas amigas era da Irmandade, não do Grupo das Bruxas, mas da Irmandade, a Priscila. E a Priscila falou assim, Mo, eu tô fazendo. Ela falou, eu vou te contar um segredo quando eu voltar para o Brasil. Que bom que você está vindo para Machu Picchu. A gente estava começando a ver. Ela chegou no Brasil, ela me ligou. Mônica, é o seguinte, ó. Eu não estou conseguindo engravidar. Mas eu não contei para ninguém. E eu consegui o telefone de uma guia aqui de Machu Picchu, que ela é xamã. Olhem isso.
Se você vier para Machu Picchu, não pega os guias turísticos normais de Cusco. Faz a viagem com ela. Gente, eu não sei se passou um mês, pouquíssimo tempo depois a Priscila me escreve. Tô grávida. O neném dela nasceu em janeiro de 2016. Janeiro de 2016, é. Falei, ah. Aí a gente foi fazer a nossa viagem, eu entrei em contato com essa moça, xamã, e realmente, para quem nunca foi para Machu Picchu, é assim, você vai até Cusco, de Cusco você vai até uma cidade chamada Águas Calientes, e essa ida de Cusco até Águas Calientes tem diversos ônibus de turismo. Em Águas Calientes, você pega um ônibusinho para subir para Machu Picchu, ou você pode fazer a pé, enfim. Eu não ia a pé nem a pau, mas enfim. E de Cusco para Águas Calientes e Águas Calientes para Machu Picchu é o nome da montanha. Nós fomos com essa guia. E aí ela falou: Ah, você é amiga da Priscila, tal. Eu falei: É, assim, assim, assado. Ela falou assim: Então faz assim, ó. Em Cusco, você vai comprar tais elementos que a gente vai fazer um trabalho, mas não um trabalho desses de macumba. Só desses de macumba, mas é um trabalho, uma coisa mais bonita, religioso. E nós vamos soltar no rio Urubamba, que é o rio que passa assim para o Cusco, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente fez essa viagem com ela. Você paga muito mais caro, porque era um carro tipo Hilux, esses carrões enormes assim. É o motorista, ela, eu e meu esposo. E tem um lugar no caminho, esqueci agora o nome do lugar, que são umas salinas assim, mas é na montanha. Então parece um bando de fatia de queijo brie, assim, porque faz uma borda branca. Quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a chorar. E ela lembrou bem e falou assim: Por que você está chorando? Eu falei: Não sei. Aí ela começou a rir, eu falei para ela: Por que eu tenho a impressão que eu já vim aqui? Foi muito louco, gente. E aí, desse lugar, a gente fez uma trilha numa estradinha a pé, assim, até o Rio Urubamba, e no meio dessa trilha a gente fez uma reza, uma oração muito bonita, agradecendo Pachamama, que é a divindade, né, dos indígenas latinos, da terra, enfim, e pedindo bênção para ele, pororó. Aí você soltava esse pacotinho no Rio Urubamba. É óbvio que o pacotinho, tudo que você está trabalhando, são coisas que vão dissolver no rio. Então, até isso é muito importante. Se você vai fazer alguma coisa pedindo ajuda da natureza, respeita a natureza. Então, não foi vela, não foi nada que fosse poluir o rio. E eu já comecei a me sentir meio esquisitoida, assim. Aí, depois, fomos até Águas Calientes. De Águas Calientes, a gente foi para Machu Picchu. Em Machu Picchu, eu tive duas regressões de memória fortíssimas no meio lá do negócio. E em Machu Picchu tem uma pedra que eles falam que era o templo de Pachamama para os Incas. E eu tava lá, eu comecei a ter uns troços nessa pedra. O Marcelo tinha ido fazer uma trilha, que eu não fui, porque ela falou: agora eu vou conversar com cada um de vocês separado. Então ela primeiro falou com o Marcelo, depois ela veio falar comigo, enquanto o Marcelo seguia por uma trilha que eu não fiz. E eu comecei a passar meio mal, chorar, chorar, chorar. Ela virou para mim e falou assim: Mônica, o seu útero está muito doente. Eu já falei com seu marido, você precisa descansar o seu corpo para o seu útero se recuperar. Então ela me receitou chás, banhos, etc, etc. E eu virei para ela e falei: eu não quero tentar esse ano. Eu tinha tentado 2014, 2015. Eu falei: eu não quero. É 2000 Ai, Jesus, 2013, 2014. Eu falei: eu não quero esse ano. Ela falou: esse não é um ano para tentar. Respeita o seu útero. O seu corpo precisa se reconstruir. Então, o ano de 2015, a gente não tentou. Por isso que eu falo que essa história de, quando você desencana acontece, mentira, porque aquele ano a gente desencanou. Mas eu voltei muito mexida de lá. Eu voltei muito mudada. E aí, quando nós fomos tentar novamente em 2016, aconteceu uma outra coisa que não foi coincidência. Nisso nasceu o filho da Priscila.
E um pouco antes, não, e logo que eu voltei de Machu Picchu, aconteceu uma outra coisa. Um casal de amigos meus que nunca tinham conseguido ter filhos, tinha uma filha adotiva, o meu amigo está fazendo tratamento contra o câncer. Ele está fazendo quimioterapia e radioterapia. Um dia eles estavam no hospital e a filha dessa minha amiga tinha ido fazer intercâmbio na Austrália, ela já tinha 19, 20 anos. Minha amiga começou a passar muito mal. E ela foi socorrida, o pessoal falou: ah, a dona Andréa está nervosa, porque a filha está viajando, o seu Wilson está fazendo quimioterapia. Chegou o médico e falou: não nervosa nada, ela está grávida. E a Andréia foi entrando em contato com todo mundo, falou: cadê o telefone da Mônica? Cadê o telefone da Mônica? Cadê o telefone? E ela fez: Mônica, acontece. Então, vocês percebem? Foi a Priscila, a Andréia, a que indicou o médico. Então, tudo começou a acontecer. Eu falei para Marcelo: Marcelo, é uma questão de tempo. E aí, no dia que a gente foi fazer a quarta fertilização in vitro, você assina lá um contrato, um monte de documento, que eu olhei a data, era dia 13 de maio de 2016. 13 de maio é o dia que morreu minha avó paterna, que é minha madrinha. E eu olhei para a cara do Marcelo e falei: agora vai, agora a gente vai conseguir. Então foram várias sequências, várias coisas acontecendo. E eu tinha falado para Marcelo: essa é a última vez. Indo para o laboratório, eu falei, para a clínica, eu falei: essa é a última vez, não quero mais. Se não for, se não engravidar dessa vez, a gente vai adotar e tudo bem, vai ser pai e mãe do mesmo jeito. Meu marido, graças a Deus, era também favorável a essa ideia. Só que na hora que eu fui assinar o documento que eu vi a data, eu falei: agora ninguém me tira. E dito e feito. Ui, desculpem. Então, assim, para mim e assim, ó, falando um pouquinho agora da gravidez em si, depois a gente pode abrir para perguntas de novo, só para eu. Tudo foi tão especial que quando eu fui fazer aquele exame morfológico das 13 semanas, houve uma indicação de que talvez pudesse ter síndrome de Down. Não, depois eu conto essa parte. Houve uma indicação que pudesse ter síndrome de Down. E aí, nós fizemos um exame de cromossomo, que só quem fazia era o laboratório Fleury, custava um dinheiro absurdo. Mas a gente já tinha investido tanto no tratamento que, né, um pouquinho mais, um pouquinho a menos. E foi muito interessante porque a Nina, ela tinha um problema de circunferência aqui do pescocinho, que é a indicação de síndrome de Down. Mas o médico falou, e nenhum dos dois ouviu, que provavelmente não era Down, porque ela aparecia o narizinho no exame morfológico. E as crianças com síndrome de Down, o nariz não aparece. Vocês acham que alguém ouviu isso? Ninguém, nenhum dos dois ouviu. Nós fomos fazer esse exame numa sexta-feira e o resultado ia sair na outra segunda, porque na época esse exame só ia para os Estados Unidos. Acho que 1 ou 2 meses depois ele começou a ser feito no Brasil. Foi muito louco, porque eu e meu esposo passamos a semana inteira sem nos falarmos. Não é que a gente brigou, não é- foi um momento muito de introspecção dos dois, sem a gente ter combinado nada, sem a gente ter conversado nada. Ele já tinha o filho dele, pensando um monte de coisa, e eu pensando: eu quero de qualquer jeito. Vem com Down, vem sem braço, vem sem. Eu quero de qualquer jeito. E eu cheguei para o meu esposo na quinta-feira, ou seja, 6 dias depois do exame, eu falei para ele: olha, Marcelo, porque não sei hoje a legislação, mas naquela época, quando é detectado um problema físico na criança, uma deficiência, enfim, você pode optar por abortar. A lei permite. Eu falei para ele: eu não vou abortar. Seja o que for, eu quero, é meu, minha, sei lá. Ah, não, aí a gente já sabia que era menina, eu falei: é minha. Deus vai mandar o que eu tiver que cuidar. Então, eu falei para ele: se você não quiser, olha o que eu falei para minha mãe, se você não quiser, eu vou entender, eu não vou te julgar. O desejo é muito meu. E ele olhou pra minha cara e falou: você tá louca? Ele falou: onde já se viu? O desejo é nosso, estamos nós dois nessa desde o começo. Isso foi na quinta-feira, foi a primeira vez que a gente se falou em 6 dias.
O resultado só ia sair na segunda. Eu acordei no sábado, olhei para a cara dele e falei: pode entrar no, no site do Fleury, porque saiu o resultado. Ele, não, é segunda. Eu falei: pode entrar. Saiu o resultado e é negativo. Não sei de onde eu tirei isso. Ele fez: mas por quê? Eu falei: pode entrar, pode. Ele falou: entra você. Eu falei: não, tô com medo. Entra você, mas vai ser negativo. Aqueles 99% de certeza que nunca vai ser 100. Aí o Marcelo falou assim: mas o Fleury vai mandar no seu celular o SMS dizendo que saiu o resultado. Eu falei: pode entrar, vai ser negativo. Mas eu não queria entrar. Ó, Marcelo foi lá, entrou. A hora que a gente leu o resultado do exame, chegou o SMS do meu celular que o resultado estava pronto. E aí deu o negativo. Aí foi, né? Aí a gente foi para a galera. É, isso já era mês de. Era perto do Dia dos Pais, eu acho. Não, 13ª semana, a gente fez 13 de maio, então devia ser começo de julho. Não tínhamos contado para ninguém. Contei para minha mãe, e no Dia dos Pais eu contei para o meu pai, e depois, com 3 meses, contamos para todo mundo. E tá aí, ó, fica passando para lá e para cá, minha milagrinho. Ô, Mônica, eu vou tocar no assunto porque você colocou Uhum. no livro, então se você colocou no livro é porque não é Fica à segredo, vontade. né? Uhum. Não foi uma fertilização in vitro. Ah, sim. Foi uma fertilização. Bem lembrado, Renato. Você sabe que eu não quis ficar com o livro do lado, porque eu falei, eu vou contar a história como ela tiver que ser contada, eu não quero repetir. Você tem razão. Então, pessoal, uma coisa muito interessante. Realmente, o meu útero era de enciclopédia, lindo, maravilhoso, tal. Mas aí tem um detalhe, né? Que era um útero de uma mulher já de 44 anos. Então, quando nós fomos fazer a quarta fertilização, o doutor Pedro sugeriu da gente fazer com óvulo doado. Aí você toma aquele susto, mas não vai ser minha? Claro que vai, você que vai gerar. E obrigado por ter lembrado disso, Renato. E o doutor Pedro, ao contrário de muitos médicos, médicos, vocês sabem, cada um trabalha de um jeito, não tem muito certo e errado, desde que seja ético. O doutor Pedro, ele só trabalha com óvulos doados das pacientes deles. Se naquela segunda vez que eu tentei, eu tivesse engravidado, eu poderia ter doado meus óvulos, e eles iriam para uma paciente do doutor Pedro. Tudo anônimo. Então, o doutor Pedro explicou isso para mim, para o Marcelo, e ele falou assim, e eu não lembro o que que eu brinquei, ele falou assim, não, eu vou procurar características genéticas que sejam iguais à da mãe. Até ele olhou para o Marcelo e falou, porque o esperma é seu, então eu tenho que achar alguém que seja parecido com a mãe. Marcelo, beleza. E ele olhou pra minha cara e falou: Mônica, em São Paulo, a coisa mais fácil de achar é descendente de italiano de pele clara e cabelo castanho. Você concorda? Eu falei: é. Mas se quiser botar um olho azul, ainda brinquei. Ele fez: não, vocês não têm olho azul, então não vai ter olho azul. E é legal o Renato trazer isso, porque o que que acontece? Para mim, que é o outro pré-conceito da sociedade, para mim, o fato de ser óvulos doados não quer dizer nada. Era assim, eu quero, a minha filha, o dia que ela entender, ela está aqui ouvindo, o dia que ela entender isso quer dizer, no mínimo ela vai pensar, meu Deus, meu pai e minha mãe fizeram tudo possível para me ter. Mas a gente também começou a ouvir cada baboseira. Teve uma pessoa que falou assim para mim, não sai falando que é óvulo doado, senão vai parecer que ela foi adotada. Eu falei, em primeiro lugar, não. Em segundo lugar, qual o problema se fosse adotada? Então, é isso que eu falo para vocês. Quando você tem um sonho, você tem. Agora voltou a moda aqueles fones de ouvido enormes. Gente, anda com esse fone de ouvido, porque sempre vai ter alguém que, ou para ajudar ou para atrapalhar, vai falar uma baboseira enorme. E eu falava assim, gente, qual que é o problema? Então, para mim, isso nunca foi um problema. O engraçadinho dessa história é que atualmente, né, Renato, isso eu falo no livro. Eu brinco assim, 49% das pessoas falam que a Nina é a cara do pai. 49% das pessoas falam que é a minha cara. Esses 2% que sobram sou eu, porque eu sou a única pessoa que acha a Nina a cara do irmão dela. E aí, lembra que eu falei que agora eu tenho uma neta postiça? E o engraçado
é que a Ânia, minha neta postiça, ela é a cara da Nina e a cara do pai. E eu falo, lógico, porque eu tô certa. A mãe sempre sabe. A Nina não é a cara da mãe nem do pai, ela é a cara do irmão. Então, só para fechar essa história. Mas é muito gostoso. Eu adoro contar essa história. Então, a Nina nasceu, você já estava com 45. 45. 45. Tá. Tanto que eu, eu trabalho muito metas e sonhos, né? Então, eu tinha um investimento para eu dar uma baita festa de 40 anos. Como eu casei 4 meses antes, eu brinco que eu dei a baita festa, só mudou o tema. E depois eu comecei a me preparar para os 45 anos. Eu falava, se eu tiver já, se eu já for mãe, faço uma festa, senão eu faço uma viagem. Com 45 anos, então eu fui comemorar meu aniversário de 45 anos grávida. Então, assim, pessoal, eu tive uma gravidez absurdamente linda. Eu engravidei com 44, tive com 45, eu não senti uma contração, não tive enjoo, não tive desejo. O meu médico, aí já volta para o ginecologista mesmo, ele perguntou se eu queria parto normal ou cesárea. Eu falei, eu quero cesárea. Deus que me perdoe ficar tendo contração com 45 anos, a pele não é mais elástica, não quero. Eu tive uma cesárea que, com 2 meses depois do parto, o colo do útero já tinha fechado. É uma coisa assim absurda. Tudo que eu penei para engravidar, nos 9 meses de gravidez, foi absolutamente perfeito. Um parto lindo. Nina nasceu cabeluda para chuchu. Quando ela nasceu, eu tive a Nina no Promatre. O Promatre estava começando um projeto que hoje eles fazem, que o bebê já fica no pós-parto com a mãe. E as enfermeiras vinham cutucar uma outra, vem ver. Chegou uma hora que eu falei, gente, o que é que está acontecendo? E uma delas falou que a sua filha é muito cabeluda. E além de ser raro, e ela tinha um cabelo preto, preto, hoje não, hoje a cor do cabelo dela é exatamente igual ao meu. Mas ela era muito cabeluda, e eles falavam assim: já é raro bebê cabeludo. Menina, então, mais raro ainda. E eu brinquei, falei: então, paga metade do parto aí para vocês verem, porque eu vou cobrar ingresso. Então, tudo foi. As coisas depois caminharam de um jeito que eu falava assim: um dia eu vou entender por que que eu passei tudo isso. Hoje eu acho que ainda não, mas um dia eu vou entender. Legal. Bom, eu tenho mais duas perguntas para te fazer, mas Uhum, fazer claro. perguntas, eu quero abrir para que, se alguma pessoa queira falar com a Mônica, Irineu. Então, deixa eu colocar, por favor, Irineu, se tiver mais alguém, até que tenha na família algum caso semelhante, alguma conhecida e queira trocar uma ideia, tá? Estou super à disposição. Uhum. Por favor, Irineu. Bacana. A Mônica me fez lembrar uma coisa e agora outra. Eu tive uma prima que ela demorou 11 anos para conseguir engravidar, né? Olha, Depois ela e foi uma luta também e tal, né? E hoje meus primos, filhos dela, né? Eles estão com 35, o outro está com é. 38, 30, aliás, eles têm um ano só de diferença. 35, 36, por aí. Então aí ela teve os dois de uma vez. 11 anos dessa É. a sua saga acho que foi maior, mas eu que eu não acompanhei, né? Porque eu era muito mais novo que ela, mas ela deve ter tido algo muito parecido e ela conseguiu realizar os sonhos. E eu sempre tive o sonho de ser pai, né? Eu acho que o Renato sabe disso, alguns amigos aí sabem. E eu cheguei a falar para a mãe da minha filha um dia, eu falei, olha, eu vou ser pai, tá? Se você não quer, não tem problema, eu vou dar um outro jeito. E minha hoje tem 26 anos, né? Tem Olha, toca a vida dela, tal, estuda, trabalha, tudo, né? Formou a família dela, então é muito bacana quando a gente consegue realizar. Chegou um momento, é. falei assim, acho que não vai acontecer, né? E você chegou a um ponto, que você falou mais no final agora, que você falou, deixa, vai ser a última tentativa, tal, né? E Uhum, chegou um momento uhum. assim, acho que não vai acontecer. Vários. Não só de não vai acontecer, como de virar e falar assim, gente, eu acho que não deve ser para mim mesmo. A gravidez, não ser mãe. Porque Sim, isso, sim. para mim,
era muito definido. Nós chegamos a fazer, eu acho que foi antes da quarta tentativa, eu acho que foi nesse período que a gente parou de tentar, porque eu precisava descansar um pouquinho. Nós chegamos, Irineu, a vir numa vara de infância que tem ou tinha aqui na Lapa, a gente passou o dia inteiro fazendo como se fosse um workshop sobre adoção. Ninguém nunca ouviu falar nisso. Eu tenho uma prima que trabalha na vara de infância do Fórum de Pinheiros, nem ela nunca ouviu falar nisso. E foi um horror, porque era o dia inteiro eles tentando convencer os casais a não adotarem. Nossa, Era uma coisa assim de outro mundo, só falando dos problemas. Até de caso de filhos adotivos que mataram o pai, mãe. nossa. E eu, Que, bocuda, levantei a mão e falei: a gente não tá falando da Suzane Richthofen, né? Porque ela era filha de barriga. Falei, meu, que porcaria é essa, sabe? é, Assim. nossa, E é aí terrível. tinham duas moças diferentes lá que eram adotadas. E na hora do lanche, assim, da tarde, porque de manhã ninguém conversa, no almoço todo mundo vai almoçar em algum lugar, à tarde já tá todo mundo amigo, né? Sempre assim, Uhum, curso, né? uhum, Uma dessas moças chegou no lanche e falou assim, pessoal, é o seguinte, até ela olhou para mim e falou, ó, você que falou da Suzane, eu sou adotada, eu sou fértil, meu marido é fértil, mas eu quero adotar, eu quero dar para uma criança a chance que eu tive. Já comecei a chorar. Veio uma nossa. outra e falou assim, gente, eu também sou adotada. Ela falou, eu nem fui fazer exame para ver se eu sou fértil ou não. Eu não engravidei até hoje para mim. Então, assim, tinha, sabe, Irineu? Eu falava assim, olha, né? Eu acho que até nisso, as pessoas que participaram do curso, sei lá como é que chama, workshop, qualquer coisa, o dia inteiro lá naquele... Até nisso, Deus, destino, anjo da guarda ajudou. De ter essas pessoas maravilhosas com a gente. Sim, sim. Infelizmente, eu tenho a impressão que tinha algo parecido no Fórum do Tatuapé também, Uhum, e, mas nunca ouvi esses. Eu atuei algumas vezes na vara da infância e juventude também, hum, como advogado. E aí acontecia de eu fazer a defesa, né, uhum, como chama curador especial, né, das crianças, né, certo, dos adotados, né, certo. para ver se não tinha alguma questão de comercialização, ou, né, É. enfim. Mas Mas foi é nesse louco, aspecto. né, Irineu? Nós É muito. temos duas crianças, três crianças adotadas na família. Aquele meu tio mais novo adotou um com a mulher dele, meu primo hoje tem 40 e poucos anos. A filha dele, de sangue, que estava tentando engravidar na mesma época que eu, adotou o Benjamin. E a filha da minha tia, ou seja, enteada do meu tio, adotou também uma menina, que hoje também tem 20, trololó. No processo de adoção da Natália, a juíza virou e falou assim, não sei se foi a juíza, a promotora, alguém, virou e falou assim, que tinha um problema muito sério, hein, nesse processo de adoção. Porque a Natália era negra e minha prima e o marido dela eram brancos. E a Natália ia sofrer muito com preconceito. Virou o marido da minha prima e falou assim: ah, vamos então deixar ela na rua, cheirando cola, se prostituindo, porque ela não sofre, né? Então, assim, Nossa, tem umas coisas é, que a é, promotora, a juíza, sei lá, quem olhou com não, uma cara bem feia é para ele. terrível, é É terrível. louco, é louco. É. Mas com a Mas gente não, a gente parabéns, teve. uhum. Obrigada. Para Parabéns, nós. Mônica. E bacana você compartilhar isso, né, com a gente. E, e muito bom ouvir sua história. Não, Obrigada. quase não deu espaço para perguntar, porque fui, né, a gente Eu vai falei ficando em muito, dúvida desculpe. com essa história. É tão bacana, muito bem, bacana. Obrigada. E Obrigado. como é que E é Natália, tua filha? não, minha filha é a Nina. Ela agora acabou Nina, de deitar. Meu marido chegou depois para deitar, mas é uma figura rara. Fala mais que bacana. eu. O Renato e a esposa dele, desculpa, esqueci o nome dela. Inês, o Renato e a Inês conheceram a Nina no lançamento do livro. Ela estava doentinha no dia, mas conheceram. Bacana, É, muito bom. Obrigado. obrigada. Cláudia, por Acho que eu favor. dei. É. É a Cláudia agora. Oi, Mônica, boa Oi. noite. Boa noite. É muito bom, como o Irineu falou, né? Muito bom escutar você contando a sua história. E você Obrigada. coloca que realmente não existem acasos, tal, mas o que me marca mais, como boa bruxa que eu sei que você é, que eu já percebi,
É o que fica, né? Dessa sua história, assim, de todo esse desenrolar e tudo que você passou, que só você sabe o que passou, porque sentiu na pele, é muito seu, né? Mas interessante você falar assim, ah, um dia eu vou ainda descobrir por que de tudo isso. Porque É. toda essa energia e essa carga de ancestralidade se É. desenhando dessa forma até culminar nessa história Uhum. linda e a sua filha linda aí do seu lado, né? Uhum. Mas como é importante, né? Só porque isso é que me Uhum. marcou mais, né? Quando você falou que eu ainda vou entender tudo que veio É. lá de trás para acontecer isso, para ser Uhum. assim. Uhum. Então, isso é que me conversou mais comigo, né? Ah, E que assim, lindo. não tenho nenhuma pergunta para você, só desejo assim que realmente, né, você descubra, porque eu acho que isso também é curativo, né? Faz parte É. de todo um movimento aí que É. ajuda o nosso feminino, né? Sim, E sim, alimenta o nosso feminino. Para isso é sim. curtir a Nina, né? Obrigada, Cláudia. É. Parabéns aí, viu? Muito obrigada. E sabe, Cláudia, eu, na minha licença maternidade, eu fazia uma questão absoluta que minha mãe viesse. Eu, a minha mãe e o meu pai renasceram com o nascimento da minha filha. Eu falei muito de mãe, de vó e tal, mas o meu pai estava com um diagnóstico meio complicado de uma doença e estava naquela, opera, não opera, não opera. A minha madrasta contando, eu chorava de minha madrasta também é meio bruxona. Que meu pai chegou para o médico, carcamano italiano, ainda que seja brasileiro, e fez Hum, assim: Ó, o senhor decide aí. Imagina, eu contei para ele no Dia dos Pais, ainda em agosto. Ele foi no uhum, médico e falou assim: Ó, o senhor decide aí se eu vou fazer a cirurgia ou não, porque a minha neta vai nascer em janeiro, eu tenho que rolar no chão com ela. Então, se for fazer a cirurgia, tem que fazer agora, não em setembro, porque no final de setembro é o aniversário da minha filha, mas faz na primeira, olha isso, na primeira semana de outubro, porque eu quero estar bem em janeiro. E os dois renasceram. É uma coisa assim. Agora a mamãe está com alguns problemas, infelizmente, de saúde, mas e eu falava isso, falava assim, eu quero as duas juntas, eu quero que aprenda, eu quero que conviva. Hoje eu tenho duas crianças, né, gente? Uma de 8 e uma de 85. O que é que eu vou fazer? Assim é. Mas é o uhum. sagrado Isso, feminino mesmo. isso mesmo. É, Obrigado. obrigada. Nossa, eu imagina, Renato, desculpa, acho que eu falei muito e super avancei, me perdoa. Não, nós estamos dentro do tempo ainda. Ah, Normalmente então tá bom. até 10 horas, são 20 para as 10, então temos Ah, então tá. mais alguns minutos. Bom, com tudo isso que aconteceu na sua vida, né, Uhum, é certo que isso te transformou interiormente, não como mulher física, mas como ser humano, né? uhum, uhum, Que lições para a tua vida essa trajetória te trouxe? Que você pode aplicar na sua vida profissional, que você pode ajudar pessoas à sua volta, não que estejam com problema para uhum, engravidar, mas que estejam em busca de realizações de sonho e que se frustram. Eu acho que tudo isso que uhum. aconteceu contigo te fortaleceu, inclusive nesse Sim. aspecto. Como é que rola isso para você? Vamos dividir a resposta em duas. Então, primeiro eu, depois as outras pessoas. Comigo ajuda de duas maneiras. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa e eu falo assim, putz, eu não vou conseguir tal coisa. Aí eu penso assim, não, peraí. O mais difícil eu já consegui, então vamos ver isso. Então eu aprendi também a diferença entre desistir e abrir mão de alguma coisa. Então, se eu vejo que alguma coisa está muito difícil, eu falo assim, peraí, talvez então isso não seja melhor para mim. Mas se é algo que eu quero muito, eu falo, pô, mas eu me vejo fazendo isso. Aí eu volto para essa história, eu falo, poxa, eu sempre tive certeza que eu ia conseguir. Sempre não, que nem eu expliquei para o Irineu. Tem aqueles dias que você fala, putz, sabe? Talvez não seja. Mas eu não estou tentando aqui me fazer de bam, bam, bam. Foram muito raros esses dias. E eles ocorreram quando?
depois dos abortos e depois da tentativa fracassada de engravidar, né? Aí sim. Mas na maior parte do tempo, essa certeza não me abandonava. Então eu às vezes penso, pô, talvez eu tenha que trabalhar para ter a certeza disso como eu tinha. E isso aconteceu mais recentemente, quando, acho que você se lembra, né, Renato, que em julho do ano passado eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi embarcar, numa iniciativa própria. Hoje eu trabalho como consultora, etc. E eu, só um minuto, eu já vou lá. E eu tive a mesma certeza. Falei, opa, acho que vai acontecer um segundo milagre aqui, né? Então, muitas vezes não é racional. Não é racional, não, não é consciente, mas a coisa vem. Então, isso falando de mim. Outra coisa é que eu já volto com vocês, Denise e Cláudia, só um segundinho, por favor. Eu tenho uma autoestima muito baixa e uma autoconfiança baixa. A autoconfiança sempre tive baixa, os dois. A autoconfiança, com esse processo da Nina, aumentou. Falei assim: não, peraí. Eu já aprendi que quando eu quero muito e for o melhor para mim, vai acontecer. O que eu preciso aprender é ter paciência. Você pedir para uma descendente de espanhol com italiano, que nesse exato momento da vida está na minha menopausa, ser paciente é quase impossível. Mas ok, a gente tenta. A autoestima, ela vai vir, vai vir. Mas eu penso assim, ela tem um peso hoje muito menos importante na minha vida do que outras coisas. Então eu falo, de alguma maneira eu posso ficar down, posso ficar, né, com minhas dúvidas a respeito de mim mesma, da minha capacidade, etc. Mas esse processo ele é cada vez mais curto, porque de alguma forma eu me lembro que eu já consegui uma coisa muito grande. Então isso também é, olha aí o Paulo. E isso para mim é muito forte. É óbvio que nesse processo todo, eu estou falando muito de mim, porque eu estou aqui hoje, mas não esqueça que eu tive um parceirão aqui do meu lado o tempo inteiro. Ele também queria, porque ele podia em algum momento falar assim: já tenho um filho, eu não vou mais tentar. E não, o tempo inteiro ele estava junto. E só terminando de responder antes de voltar para o Denis e para a Cláudia, sobre os outros, quando a minha filha nasceu, eu fui começar a colocar foto da minha filha em rede social, acho que quando ela já está na pandemia, que ela já estava com 3 anos, porque eu não gostava. Quando a minha filha nasceu, eu postei uma foto no Instagram para anunciar o nascimento dela, do enfeite da maternidade na porta. Eu não gosto dessas coisas de criança em rede social. Sou meio contra. E eu sempre falava, nosso milagrinho, hashtag milagrinho, milagrinho. Tanto que todo mundo conhece de milagrinho. Eu tenho um amigo que ele fala assim: eu não consigo decorar o nome da sua filha. Para mim, ela é um milagrinho. E algumas outras pessoas já vieram para mim, não só nessa história de ter filho. Por isso que eu falo, não é uma história sobre ter filho, é uma história sobre realizar sonho. E outras pessoas falam: poxa, já ajudei 2 pessoas a engravidar, uma com meu médico, inclusive, conversando, falando: meu, não ouve os outros, cuidado com a turminha do não é para você, cuidado. Enquanto a sua intuição não falar que não é para você, não ouça os outros. Se a sua intuição fala, olha, talvez não seja para você, aí você tem que parar. Meu caminho, não sei, cada um aqui tem o seu. O meu é a meditação. Deixa eu tentar me acalmar aqui para ver se eu sonho, se toco uma música sem querer, alguma coisa para me dar essa resposta. Então é assim que acabou ajudando, de alguma maneira ativa, ou então algumas pessoas que vinham falar. Ok. Pode falar, Denis, Cláudia, que ele tinha uma perguntinha. Mônica, me veio algo aqui. Uhum, Você, uma pessoa sempre espiritual, espiritualizada, enfim. É, pelo que eu entendo, você continua com essa espiritualidade. E você falou de abortos. Pelo que eu uhum. entendi, você contou uma história de aborto, mas você usou abortos no plural. Teve Não, mais do que desculpa. um? Foi, perdão, eu perdi 2 vezes com 7 semanas. Eu tive o primeiro aborto, aí nós fomos fazer a fertilização. E aí eu engravidei de novo e perdi de novo. Então foram 2 com 7 semanas. E de novo eu ouvi a história, mas com 7 semanas ainda não é bebê. Então, aquela história de assim, você não perdeu um filho, você perdeu. Eu falava, eu perdi o quê então, né?
tudo bem. Isso também é o que eu falo. A pessoa tentando te consolar fala uma besteira. Mas foram duas vezes, uma antes do tratamento e outra depois. Desculpem. Tá. Nesse caso, seguindo nessa linha de raciocínio, Uhum. você considera que você tem quantos filhos? Ah, boa pergunta. Eu acho que eu tive três filhos, né? Para mim, eu posso contar duas histórias muito loucas para vocês? Pode. O Claro. primeiro que eu tive, eu estava no hospital e eu comecei a sangrar muito. E eu segurei na barriga e falei: Filho, fica aí, não vai embora, né? Então, eu não falei filha, falei filho. O segundo, eu tenho certeza absoluta que era menina. No segundo, me foi oferecido se eu queria fazer o exame para descobrir. Eu falei, para quê? Eu não, mas eu sabia. E a segunda história louca foi uma vez que a Nina estava brincando, ela tinha uns 4 meses, 3 meses, eu estava na licença maternidade, e ela estava na nossa cama de casal e ela gargalhava. E uns dias antes, eu vi que a Nina foi acompanhando assim uma coisa com os olhinhos, assim, com a cabecinha, e eu falei para ela, é a vovó Maria é minha sogra, que faleceu um mês antes de eu casar. E ela olhou assim para minha cara e falei, ah, vovó Maria, veio visitar sua neta. No segundo dia, não, ela gargalhava. E eu olhei e falei assim, filha, seus irmãos estão aqui? Aí eu parei e pensei, foram dois meninos. Então, você entende? Então, assim, eu tive a certeza que era uma menina. Aí, nesse dia que a Nina estava gargalhando, eu falei, seus irmãos estão aqui? E eu pensei, são meninos. Então, para mim, assim como a minha mãe, eu tive dois meninos e uma menina. E por algum motivo, esse sim, né, Cláudia? Um dia eu vou descobrir, a menina ficou. Ah, então, interessante isso que você está trazendo, porque assim, eu também tive um processo de aborto e uma vez eu fiz uma constelação familiar e eu sempre falo, ainda não tenho isso anímico em mim, Uhum. eu tenho um filho só e na verdade eu tenho dois. E Ah, olha. você tem três filhos, ou seja, Uhum. antes da Nina você já foi mãe. É. Então, aparentemente, só pode ter sido mãe se tivesse o nascimento da criança É. e ela vivesse. E você já foi mãe duas vezes. Então, É. assim, é algo que, até para a nossa própria ancestralidade e para a nossa espiritualidade, quando a gente tem isso de fato dentro de nós e aceita e sabe como Uhum. foi isso também já poderia ter dado a sua missão de mãe nessas duas crianças que, infelizmente, acabaram não nascendo. Então, era Sim. porque você comentando, eu lembrei da minha própria história e falei, poxa, Uhum. é, É. é, dentro da sistêmica, né, quando eu fiz a É. constelação, isso acabou aparecendo. Mas sabe, Agora, Denise, eu não falo isso para todo mundo, desculpa, só, Cláudia, só para. Porque quando falam para mim, ah, você só tem ela, eu falo, ah, você não quis ter outro? Eu falo, ah, não pude, Deus não quis. Eu falo, eu respondo algumas coisas assim. Tem coisa que eu guardei para mim, porque exatamente por causa disso, de você às vezes ouvir o que você não quer, e nem sempre você está preparado para ouvir. Só que as mulheres aqui da reunião sabem, tem muito exame que você vai preencher e você preenche assim como mulher e vem assim número de gestações e quantidade de filhos. Vocês já repararam nisso? Por que isso? Primeiro, porque você pode ter uma gestação e dois filhos, porque se você amamentou, a medicina considera, porque existe hoje maneiras de você não engravidar e amamentar, né? E outra é isso, eu tive três gestações, mas eu tenho uma filha. Imagina se eu chego num Delbone, num Fleury, escrevo três gestações, três filhos. Cadê os outros dois? Morreram. Ah, sabe, não vai dar certo. Então tem coisa assim, é nossa, é minha, do meu marido e tudo bem, sabe? Mas psicológica. Ah, pode falar, Cláudia, depois eu falo. Se o microfone está quando fechado. a xamã. É. Opa!
Uhum. Quando ela falou para você é, ter o período de descanso, você que, no caso, falou que o seu útero todo mundo falava que o seu útero era perfeito, tudo. Esse Uhum. período de descanso era por conta do tratamento que você vinha fazendo? É, é. Ah, tá. Só para Porque eu entender. já tinha tido um aborto, estava fazendo, Sim, eu já tinha tido dois abortos, sim. já, ó, rato falho, já estava fazendo tratamento e além de todo o desgaste físico, porque é assim, ó, você já não está se sentindo bem que não consegue engravidar, aí você toma bomba de hormônio. O Uhum. doutor Pedro Sim. chegou para Marcelo no começo do tratamento e falou: ó, você vai ter que ter muita paciência, porque a mulher já está se sentindo menos mulher por não engravidar. O emocional tá abalado e o hormônio só piora. Falei, Uhum. nó, que coisa para falar para o marido, né? E o marido sai correndo, mas não. É, mas nesse caso, sim, Cláudia, porque existia também um desgaste energético, Sim, o entendi. feminino todo. Sim. Fala, Rê, desculpa. Não, é que o Denis comentou sobre a constelação. Eu não sei Aham, se você chegou a fazer alguma não constelação, fiz. mas uma consteladora te recomendaria que a Nina tenha consciência de que ela é a filha mais nova, que ela tem dois irmãos que vieram antes dela. Eu Ela não. vai saber. Um dia ela vai saber a história inteira. Ela sabe que existe um capítulo de livro escrito por ela, e eu tenho pessoas na minha família que são contra contar a história inteira. E eu falo, não, né? Baixaria. É, enfim, de novo, né? É, mas ela vai saber. Ela vai saber. Pode ser que ela concorde, pode ser que não, porque aí é a cabecinha dela, a opinião dela, a espiritualidade dela, né? É, a Nina também é bruxa, ela foi consagrada bruxa criança, ela é bruxinha do amor, então ela tem alguns conceitos de amor universal, de fazer bem ao próximo, de já bem fortes na cabeça dela. Isso não quer dizer que ela seja um amor de criança perfeita, óbvio que não, né? Tem dias que eu olho e faço, Jesus, como é difícil. Mas ela vai saber, claro, claro, sem dúvida. Olha só que engraçado. Eu não sou contra, mas eu não tenho interesse em fazer constelação. Não me perguntem por quê. Eu não tenho medo, não é disso. Mas eu olho e falo assim, putz, eu acho que isso não é para mim. A regressão sim, as outras coisas sim. Mas eu acho constelação fantástico. Eu acho que é que para mim, eu tô numa busca agora de um conhecimento aqui dentro, que nem a Cláudia acho que entendeu bem, sabe? E não por orgulho, por soberba. Mas eu falo assim, putz, até talvez por essa questão de autoestima baixa, autoconfiança um pouco, de falar assim, não, peraí, eu tenho tanto conhecimento dentro de mim, deixa eu agora eu olhar para mim e eu me encontrar, sabe aquela música do Cartola? Deixa eu me ir, preciso me encontrar? Acho que é um pouco isso. Mas sem dúvida, e eu acho que o dia que a Lina for fazer uma constelação, ela vai ter que saber de todos esses detalhes, de ter dois irmãos, de não ter o meu DNA, óbvio, gente. Eu acho um absurdo quem fala que eu tenho que esconder isso da minha filha, imagina. Eu acho um horror. Desculpa se alguém aqui acha, mas eu acho um horror. Deixa eu escolher aqui uma mulher que é vista por todos nós como uma guerreira também, que é a Dalva Marinello, e vou pedir Opa! para ela fazer o agradecimento para você. Dalva, você faz essa gentileza de fazer o agradecimento em nosso nome, por favor? Claro, que história maravilhosa. Estou emocionada. Fiquei Obrigada. encantada em saber da sua luta e da sua vitória. Como é maravilhoso, como tudo colaborou para o seu ideal com sucesso. É emocionante. Eu agradeço É. assim você abrir seu coração e passar toda essa experiência para que a gente tenha a sua história na memória também. Muito Obrigada. obrigado, sim. A gente agradece a você ter passado esses momentos com a gente, contando e nos deixando assim bastante emocionados. Que Deus te abençoe cada vez mais Ah, com essa sua vida espiritual, que você alcance assim patamares maiores de luz
E o nosso agradecimento é esse. Eu estou também bastante emocionada. Muito obrigada por essa noite, Mônica. Eu agradeço em Muito nome da obrigada. nossa egrégora. Obrigada. Esteja sempre com a gente. Muito Estarei. obrigada. Eu agradeço demais, agradeço por vocês me ouvirem, agradeço pelo espaço aberto, agradeço pelas energizações do início. Eu estou num projeto louco, eu não tinha visto que podia mandar nome de pessoas, mas eu pensei em vários meus amigos e conhecidos, e eu muito aqui quietinha, eu pedi por todos os meus amigos que me acompanharam nessa jornada. É o que eu falo para vocês. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo quando falou alguma coisa desagradável, não falou com a intenção de. Alguns sim, mas poucos. A grande maioria, bendito seja. Eu e Marcelo somos muito abençoados com os amigos e com a família que a gente tem. E eu estou muito feliz agora de ter entrado para a família de vocês também. Agradeço demais. O Renato, o Inês, nossa, muito obrigada. Que a gente possa se Muito obrigada. reencontrar em breve para abraçar vocês. Obrigada. Muito Deixa eu obrigada. orientar você de uma coisa, Mônica. Primeiro, Uhum, que você está lá no grupo de WhatsApp e você vai ver que tem lá o formuláriozinho nosso. Se depois você quiser colocar o nome, né, de algum amigo, uhum. parente, enfim, que precisa dessas vibrações, você fica à vontade para colocar. Obrigada. A quinta-feira Uhum, é um dia que a gente abre para que os convidados da noite, no caso, tanto o Irineu quanto você, eu coloco como administradores do grupo, né? Porque o grupo está sempre fechado. A gente só abre o grupo de final de semana para o pessoal mandar mensagem, enfim. Durante a semana ele fica voltado para a uhum. egrégora mesmo. Mas na quinta-feira, como forma da gente retribuir o carinho de vocês, a gente coloca vocês como administradores para que vocês possam postar os seus contatos, o que estão fazendo profissionalmente, se quiser divulgar. Ah, Bom, eu sei que você tem aí um projeto com a terceira idade, alguma coisa assim. uhum. É. Quiser divulgar esse Instagram, divulgar o teu marketing, enfim. Amanhã, 7 horas da manhã, eu Obrigada. coloco você de administrador. Até a meia-noite de amanhã, você pode divulgar Obrigada. todo o teu trabalho. E Irineu, a mesma coisa. E vou te pedir, Irineu, se você puder, compartilha também com o grupo o trecho, a poesia que você leu da Colcha de Retalhos, tá? Que eu acho que seria É, bacana deixar eu compartilhado. deixei aqui, eu deixei aqui já na tela aqui, porque eu Hum. sabia que você ia pedir. Aí Uhum. eu vou transmitir põe tá, amanhã eu transmito. Isso. Legal. Amanhã você põe lá no grupo, que assim quem não pôde estar hoje conosco vai ter o É. privilégio de acompanhar isso, tá? Obrigado. Olha, um carinho muito grande por vocês, que Uhum. vieram nos trazer essa oportunidade, né? E é aquela história, né? A gente sabe de um monte de pessoas que viveram o que você viveu, mas conhecer, vamos assim dizer, os bastidores da vida, É. né? Num processo como esse, é muito enriquecedor, né? Então, muitíssimo obrigado pelo seu carinho conosco, né? Toda quarta-feira que à noite você tiver um tempinho e quiser estar conosco aqui assistindo os outros convidados, né? É uma honra ter você com a gente. Obrigada. E Obrigada. depois eu mando para você e para o Irineu o chat e a gravação do nosso vídeo, tá bom? Tá bom. Eu posso falar uma última coisinha que eu esqueci? Pode, acho que você É, fala a última coisinha. eu juro por Deus que é a última. Fica à vontade. É, quando eu oro, eu sempre oro pela doadora do óvulo, porque imagino que ela tenha conseguido engravidar você pode doar o óvulo para uma mãe ou para uma universidade para que siga os estudos. E é uma escolha muito difícil, porque você fala assim, se eu doar para uma mãe, eu ajudo alguém a realizar um sonho. Mas se eu doar para uma universidade, eu posso ajudar milhares de pessoas. Então, quando vocês forem fazer as orações de vocês, né? Às vezes é difícil de eu entrar à noite por causa da minha filha, mas eu vou marcar aqui quarta-feira.
vamos sempre orar, não só por quem não consegue ter filho, mas por quem doa um óvulo, porque é uma decisão muito difícil. E essa mulher foi maravilhosa. Eu nem sei quem é ela não sabe que eu existo, ela não sabe que a Nina existe, mas ela transformou a nossa vida e o sonho foi realizado muito graças a ela. Então, é isso. Desculpa aí. Chega a arrepiar. Inês, por favor. É. Não, só foi muito bom, né, te rever. Óbvio Não, que lindinha. ouvir toda essa história, assim, é muito maravilhoso. E eu sempre falo que Deus já fez tudo por nós, né? Ele já deu todas as ferramentas e cabe a cada um de nós usar, né? Ou com a fé, com conhecimento, né? O milagre é esse, é a É. sua vontade, a sua certeza estava tão dentro de você que não é nada de fora que poderia mudar isso, né? Então veio até a pessoa certa para que isso pudesse acontecer, que a gente chama de milagre. Então é muito inspiradora a sua história, como o Renato colocou tão bem, não só para isso, mas para tudo na vida, porque todos nós atravessamos momentos que a gente tem que ser maior do que o problema, né? A É. gente tem que ser a solução e buscar a ferramenta. Temos aqui no grupo, né, muitas pessoas que aconteceu isso e foram e buscaram, e graças a Deus estão podendo estar aqui, compartilhar. Te agradeço imensamente, viu? E a sua luzinha, que ela cresça cada dia mais linda. Obrigada, querida. Obrigada de Obrigada, coração. Irineu, também gostei muito da coxa de retalho, representa muito bem o grupo. Obrigado. Lindo, Bacana. lindo. Obrigada. Bom, gente, então, uma boa noite para todos. Muitíssimo obrigado pelo carinho, por estarem junto aí conosco. E eu e Mônica, gratidão mais uma vez pelo carinho Nada. especial de vocês, viu? Muito obrigada. Um beijo com muito carinho Beijo, para gente. vocês. Boa Estamos noite. Valeu. sempre. Dá um Então, beijo na Nina e um grande abraço para o Marcelo, tá? Obrigada, vou dar sim. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tá, bom Boa boa noite. noite. Hum. Boa noite. Valeu. Parabéns, Irineu.